Hoje, para vocês, a surpresa é a Paola Tucunduva. Já ouviu falar? Uma história brilhante de sucesso, superação. Se você acha que sua vida é complicada e reclama, fica com mimimi, você vai aprender o que é superação, o que é trabalho. Paola Tucunduva, é um prazer tê-la aqui. Prazer Seja muito bem-vinda. Eu agradeço. Me conta um pouco, Paola, qual foi a sua trajetória? Pera lá, a Paola, ela ela lava roupa. Essa é a dica. Ela lava roupa, é uma lavadeira. É isso. Conta um pouco disso. Então, Henry, eu brinco que eu tenho uma irmã mais velha que é uma lavanderia, porque o meu pai fundou uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci. E o meu sonho sempre foi trabalhar com meu pai e ajudar ele a tornar aquela lavanderia uma grande empresa. Isso em que ano foi? Isso foi em 1968, tá. Que tudo começou. E aí, quando eu estava na 5ª série, era criança ainda, devia ter, sei lá, na época 10, 12 anos de idade, eu cismei que eu queria fazer administração de empresas, tinha que ser na Getúlio Vargas, porque eu tinha ouvido falar que era a melhor faculdade de São Paulo, e era um desafio enorme, porque eu nem tinha notas assim tão incríveis e altas, mas foi a primeira experiência que eu tracei uma meta, e eu posso falar para você, meta parece que faz uma mágica na vida da gente, porque eu não sei explicar como, mas eu fui aprovada no vestibular e fiz a faculdade que eu queria e fui trabalhar com meu pai para realizar esse sonho. Olha que legal. Primeiro, eu perguntei quando fundou que era para saber a idade dela, percebeu, né? Segundo, você percebe que tem que ter uma meta, simples assim, e escolher o que tem de melhor. Fundação Getúlio Vargas, hoje ainda é uma faculdade muito respeitada, e ir atrás. Não é só ficar olhando ou admirando, não, precisa fazer acontecer. E a Paola fez acontecer, queria trabalhar com o pai e começou trabalhando na lavanderia do pai. E depois, como que foi a trajetória? Foi fácil. E aí, não. Fez a administração, entrou e ficou tudo mais fácil. Tudo simples. fácil, simples, né? Eu acho que assim, eu digo que eu tive 2 faculdades. Uma foi a Getúlio Vargas e outra foi trabalhar com meu pai. Sim. O fato de trabalhar numa empresa da família me deu a oportunidade de trabalhar em todas as áreas. Eu fui compradora da empresa, eu visitava a loja, nós inauguramos uma lavanderia num shopping em São Paulo, eu era gerente daquela loja por um tempo. Eu cuidei do nosso, na época meu pai quis fazer franquia, eu estou falando disso lá em 1988. Qual o nome dele? Meu pai? Otton Barcelos. O Otton já era empreendedor. Lá atrás ele já tinha esse negócio na veia. E foi com ele que eu aprendi, entende? Foi a faculdade da vida, a faculdade do meu pai que fez com que eu me tornasse a empreendedora que eu sou hoje. E aí, como gestora, tocando o negócio da família, qual foi a maior experiência que você teve? Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades de empresa familiar, e muitas das pequenas empresas são familiares, é você lidar com essa mistura, né? Porque, vamos dizer, eu, meu pai, meu irmão trabalhando juntos, aí tinha uma parte da família que não trabalha, mas quer sempre dar algum palpite, e depois, assim, eu acho que uma das grandes preocupações que eu tinha na época, como é que vai ficar o futuro? Vamos dizer assim, eu vou dedicar 20, 30 anos da minha vida e depois o dia que meu pai faltar, vamos dizer, tem tantas variáveis e tem tantos riscos, será que esse é o caminho que eu quero? Isso foi uma pergunta que eu me fiz lá atrás, quando eu ainda tinha muito tempo. Mas vocês organizaram a empresa para o processo sucessório, vocês fizeram governança corporativa, como que vocês resolveram essa questão? Nós resolvemos com conversa. Primeiro porque eu já não tinha nem porte para fazer governança corporativa. A gente fez tudo, mas vamos dizer, do jeito do pequeno. Eu, muito curiosa, na época, Renato Benhoff era a referência de empresas familiares. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Mas hoje já tem novas pessoas. Hoje chama Renato Hoft, ou Hoft, empresa de sucessão familiar. Isso. E aí ele ia fazer uma palestra em algum lugar e eu achava um jeito, eu ia assistir a palestra. Li muito sobre o assunto e aí com isso eu comecei a entender quais eram os temas. E comecei a conversar. Na época estava me incomodando muito, porque eu estava na área financeira, eu era a mulher do dinheiro. Meu pai, o homem da produção, ele é engenheiro, adora máquinas, e meu irmão do marketing. Então eu brinco que eles gastavam e eu tinha que pagar, e eu ficava chata. Você que tinha a chave do cofre,
cofre e era que ficava segurando. O freio de mão puxado era você. Então, isso fica muito chato. Seu irmão acelerava, seu pai administrava o motor ali e você freava. E eu controlando. Então, esse desgaste, eu falei, não, acho que a gente precisa conversar. Foram, assim, algo em torno de 3, 4 anos, conversando sobre o futuro, sobre as preocupações. Aí sentava eu, meu pai, meu irmão e a gente começava a discutir. Bom, aí chegou-se o ponto em que meu pai ficou sensibilizado pela minha preocupação, entendendo que eu era jovem, tinha milhões de ideias, queria fazer um monte de coisa, meu irmão também, mas que eventualmente o desgaste de todo mundo ficar junto poderia não ser tão produtivo. Aí nós começamos a conversar, valorizamos tudo que tinha na empresa e aí cada um pôde refletir um pouco sobre as suas metas e aí eu tive a oportunidade de comprar uma pequena divisão da empresa do meu pai e começar a minha carreira como empreendedora solo em 2000. Olha que incrível, Paula, você dividindo com a gente. Foi lá, procurou o que tinha de melhor no mercado em sucessão familiar, foi assistir, entender e depois dividir com a família. E muita conversa, muito diálogo, porque as famílias elas se destroem quando entra dinheiro e poder na conversa, porque as famílias elas crescem e aí tem genro, tem filho, tem nora e as brigas começam. Então, a importância da conversa, da sobriedade e do olhar no futuro. E aí você comprou um pedaço. E o que aconteceu? Então, Fui trabalhar sozinha. Fui trabalhar sozinha. Eu tinha um sonho, porque na época essa divisão que eu comprei, ela ficava num prédio muito pequeno e já estava comprometendo o nosso crescimento. E eu tinha uma visão grande. Então, eu encontrei um galpão muito maior do que aquele, num município que ia, dali a 10 dias, reduzir o ISS, que seria uma oportunidade importante para nós. E eu consegui fazer a mudança dessa lavanderia para esse prédio novo sem parar de atender nenhum dia. Gente, sem comprar máquina nova. Trocar pneu do carro, com o carro andando, o cuidado fiscal, tributário de você baixar o ISSQN de São Paulo para uma cidade adjacente, que é Taboão da Serra? Taboão. Taboão da Serra para 2%, uma diferença de 3% faz toda a diferença numa empresa que está em crescimento. Precisa olhar os detalhes, olhar ali centavo a centavo. E você era do financeiro, conhecia muito bem essa história. E aí foram para o Taboão da Serra, trocaram a fábrica sem comprar máquina, num prédio novo maior, mais robusto, e você sozinha. E a equipe, a equipe veio comigo. A equipe que já trabalhava naquela divisão do meu pai veio junto comigo. Isso foi muito legal. Aí nesse momento, num primeiro momento, meu pai ainda ficou meu sócio, mas eu na época, muito enxerida, tinha lido lá e ouvido nas palestras do Renato Benhoff que tinha uma história de acordo de acionistas. Aí eu uma noite comecei a escrever tudo que eu gostaria de combinar com meu pai enquanto ele fosse meu sócio. Cheguei para ele e falei, pai, então tá bom, você vai continuar meu sócio porque não tenho dinheiro suficiente para comprar a divisão inteira, mas você concorda em assinar e me dar carta branca? E aí a gente assinou, eu devo ter até hoje, é um acordo de acionistas de uma página que eu fiz, não tem nada de jurídico, mas a gente combinou se algum dia eu fosse comprar do meu pai, como compraria, que ele me daria toda a autonomia para eu tocar o negócio do jeito que eu quisesse. A gente criou lá várias regras e a gente assinou aquele acordo de acionistas. Olha, para mim era tão claro o meu sonho que eu não tive Teve ciúmes medo. do seu irmão, ou ciúmes de alguém da família? Talvez teve, não parei nem para olhar. E talvez hoje olhando eu penso, eu acho que sim. Mas não do meu irmão, a gente é muito companheiro, mas às vezes quem está fora, né, e tal, mas sinceramente na época você herdou então todo o passivo, eu as pessoas, comprei herdou, e assumi a responsabilidade dali para frente. Sim, então nessa sua herdou no bom sentido, né? Não que você tenha ganho de presente, mas você teve ali todo o passivo, você teve os colaboradores, a parte boa e a parte ruim do negócio. Ok. E a partir dali foi só felicidade. Aí você ficou feliz para sempre. Imagina, eu comecei em janeiro esse processo, no dia 15 de dezembro eu recebi uma ligação. Peraí, você em janeiro de? Janeiro do ano 2000. Ok. No dia 15 de dezembro do ano 2000, eu recebi uma ligação, na época o nosso maior cliente, uma indústria muito grande, que representava 30% do meu faturamento, dizendo que nós tínhamos perdido a concorrência, apesar de já estar atendendo a eles há mais de 20 anos, e que a partir do dia 1º de janeiro nós não seríamos mais a lavanderia atendê-los. E o que foi feito no dia seguinte? O que vocês fizeram no dia seguinte? Sentou e chorou? Não dá para chorar de jeito nenhum. E aí? E aí eu comecei a buscar, eu tenho
tenho que reduzir custo, não tem jeito. Tive que mandar gente embora, reduzir no que eu pude. E conseguiu sobreviver assim mesmo? Não, foi muito difícil, porque eu não consegui ser tão rápida e enxugar do tamanho suficiente. Tá. Eu entrei em muitas dívidas. Banco, e aí, claro, a gente despreparado entra em cheque especial, que é os juros mais caros. Entrou no banco, é armadilha. É armadilha. É o último recurso, né? E na verdade... E aí que a coisa... Então, vamos dizer, nós estávamos vivendo um momento muito difícil, quando meu marido, vendo as oportunidades que estavam aparecendo, na mesma época, um outro cliente importante perguntou se a gente queria investir em Camaçari, na Bahia, que seria um novo mercado. Eu vi que aquilo era uma oportunidade importante. Então, no meio daquilo tudo, a gente começando uma unidade nova. Meu marido, na época, advogado, trabalhava com a família dele. Aí ele falou, quer saber uma coisa, eu vou largar a advocacia, vou ser empreendedor e vou te ajudar. Olha que legal. Então... perto, ao lado de uma mulher de sucesso, tem um homem de sucesso, um homem forte do lado, que é o Roberto. Com certeza. Muito legal. E o Roberto é advogado e foi ajudar você na empresa, foi E aí tocar o ele negócio. fez os cortes que precisava. Ah, tá. Ele era mais racional, ele era mais objetivo, contundente. E cortar custos é um mal necessário. Dizem que custo é igual unha, tem que cortar toda semana porque cresce. E aí vocês reestruturaram, conseguiram montar a unidade na Bahia com muito sofrimento, foi muito difícil, desfez de ativos e de repente ficou o mar de rosas. Aí vocês ficaram ricos para sempre, foi isso? Mar de rosas. Nessa época, inclusive, eu fiz o curso do Empretec, que é um curso para empreendedores que o Sebrae difunde no Brasil. E eu entendi de tudo que eu fazia, quais eram as coisas que me ajudavam com os resultados que eu tinha e quais eram os meus pontos fracos e por onde o meu resultado estava indo embora. Uma matriz fofa para se entender. E aí, com isso, a gente conseguiu realmente crescer e as coisas iam bem. O desafio de trabalhar marido e mulher não é fácil. Eu sou leonina, tenho um gênio difícil, gosto de fazer as coisas do meu jeito. Então, era um desgaste muito grande. Tá. E ele estava fazendo um trabalho tão bacana, eu fiquei você grávida. Aprendeu a respeitar mais ainda, né? Muito. Tá. E aí eu fiquei grávida, eu falei, vou aproveitar e vou tirar uma licença maternidade longa, deixa ele trabalhando e vou ter um Curtir o bebê. pela primeira vez, porque com os porque dois mais velhos... empresário não tem licença maternidade, nada. Né? Então com os primeiros 2 meses eu fiquei em casa, dali a pouco eu já estava trabalhando, voltava para casa correndo, amamentar, aquela loucura. Sim. E aí você teve os bebês e aí deu tudo certo. Aí minha filha caçula nasceu, eu achei que a vida ia ficar um sossego. Ela tinha 2 meses quando nós tivemos um problema grave na lavanderia. Nossa lavanderia pegou fogo e destruiu toda a lavanderia. Acho que isso foi em que ano? Isso foi em 2004, no dia 16 de maio Mas de 2004. Mas foi, apareceu na televisão, isso foi um incêndio grande, não foi? Foi um incêndio muito grande, porque o galpão de 2.000 metros, com muita roupa suja, roupa seca, muito produto químico. Então pegou fogo numa velocidade muito grande, destruiu tudo. E aí os bombeiros foram para lá e apagaram. E o grande desafio é isso, né? Em questão de infraestrutura do Brasil, os bombeiros chegaram com pouca água, demorou muito por causa da televisão. Bombeiros da região toda começaram a chegar para ajudar. O incêndio que começou às 5 da manhã foi controlado à 1. E naquele momento, Henri, eu só conseguia pensar uma coisa: o que nós vamos fazer para atender o nosso cliente amanhã? Porque se eu olhasse e ficasse desesperada naquele momento, eu me lembro de deitar para dormir aquela noite e falar, meu Deus, se a gente não conseguir sair dessa, nós 2 dependemos disso, como é que nós vamos sustentar nossos filhos? Você pode falar o nome de 1 ou 2 clientes, só para entender qual tipo de cliente você atende? A gente com a atende lavanderia? muito automobilísticas, a gente atende as montadoras? A Ford, Eaton, Volkswagen, inclusive esse cliente que nos ligou no dia 15 de dezembro pedindo para sair, acabou de voltar no ano passado, nós estamos atendendo de novo, e ele foi assim aí eu diria que é uma sorte, que dizem que a sorte são as oportunidades que te encontram na hora certa. E aí isso está nos ajudando muito a enfrentar esse ano de crise, porque um novo cliente grande fez com que a gente conseguisse equilibrar a redução de outros clientes. Então, muita competência, muita resiliência, cair e levantar. Depois do incêndio monstruoso, acabou com tudo, mas tinha seguro. Tinha seguro. Olha, gente, que importante ter seguro. Mas olha como é que são, é super importante. Agora, o grande desafio e o que eu gosto de falar em seguro, primeiro, a gente precisa ter noção de quanto vale as coisas que a gente tem.
E você tem que buscar o apoio e tem que escolher bem com quem você vai fechar esse seguro, porque na hora que você precisa, se não fosse isso, eu já não tinha levantado. Já tinha fechado, né? Mas mesmo assim, o valor do seguro só cobriu 70% do prejuízo. A gente teve aí um prejuízo de mais de R$500 mil. E como que voltou a trabalhar, já que tinha pegado fogo? E para entregar a roupa, como que fez? Primeiro, a roupa do dia seguinte já estava nos caminhões, então eles já saíram entregando e a gente pediu para que os motoristas falassem para os clientes confiar, entregar a roupa suja, que a gente iria durante a noite lavar aquela roupa para depois devolver para eles. E como meu pai sempre me ensinou, meu pai foi fundador da Associação Nacional das Lavanderias e ele sempre me ensinou a importância de frequentar a associação, de conhecer concorrentes, de ter esse relacionamento. Nesse dia, conforme outros donos de lavanderia viam o nosso problema, começaram a nos ligar para nos ajudar. Concorrentes. Gente, nós passamos uma semana lavando a nossa roupa à noite numa lavanderia em Alphaville. Do concorrente. Do concorrente. Tiveram concorrentes que estavam perto de um grande cliente, falavam, manda o seu serviço para cá que eu lavo, você não precisa mandar gente, produto, nada, eu lavo e devolvo para você. Teve um amigo que deu um caminhão de panos, toalhas industriais, para a gente distribuir, não cobrou, ele simplesmente nos deu aquilo. Então foi assim, a gente realmente recebeu a ajuda de todos os lados. Clientes que tiveram paciência, porque a gente indenizou toda a roupa queimou a roupa queimada, do cliente, queimou tudo, equipamento, queimou tudo. Mas nós levamos 1 ano para receber todo o dinheiro do seguro. Da seguradora. E aí, vamos dizer, a gente foi negociando e cada cliente que podia esperar, quem esperava, alguns esperaram mais, outros que não podiam, negociamos e a gente foi pagando antes. E com isso a gente conseguiu, 9 meses depois, reinaugurar a fábrica do Taboão da Serra, voltar a funcionar. Em paralelo à Bahia, que começou bem pequenininha. Cresceu e aí começou a ter o seu prédio e começou a operar e crescer junto. Gente, que difícil, hein? Mas olha, credibilidade, ter uma rede de fornecedores, concorrentes com elegância, com respeito. É concorrente, não é inimigo, não é para bater e xingar, é só um concorrente, né? Aí te força a crescer e numa hora difícil, o seu crédito moral, intelectual, a sua imagem incrível fez com que as pessoas se juntassem e fizessem funcionar. Hoje, como é a situação hoje da sua empresa? Qual o nome da lavanderia hoje? É Rotovic Lavanderia. Rotovic, anotem esse nome, empresa de sucesso. Se você precisa de um uniforme, de uma lavanderia de uniformes, EPIs e toalhas industriais, Rotovic Lavanderia é o seu parceiro. E você também... Certificado de ISO 14001. E você só tem empresa grande? Não, nós temos clientes de todos tem os uniforme, portes. dá pra ir pra lá. Tem uniforme, pode mandar. A gente atende, então, na unidade do Taboão da Serra, a gente atende o estado de São Paulo. Os nossos carros vão nos clientes retirar roupa e trazer. E a gente tem a unidade em Camaçari, na Bahia, também atendendo todo o polo de Camaçari, toda a região, todas as indústrias que precisam. Que história incrível. Só que o nosso tempo, para variar, nunca dá tempo para falar tudo que a gente gostaria. Mas olha, entra no site novo da Paola, www.paolatucunduva.com.br. É um site incrível, ficou pronto, está quentinho, ficou pronto agora. E essa é a história de sucesso que eu quero dividir com vocês. Paola, muito agradecido, parabéns pela história de sucesso, ter inspirado esse grupo aqui de vikings e empreendedores. Imagina. Sucesso para você e até breve. Muito obrigada, hein? Agradecida, foi foi tudo meu.